Seja muito bem-vindo ao canal Excel Extreme. Neste vídeo eu vou mostrar como criar indicadores, tá? Visuais, como eu estou mostrando aqui, tá bom? Sem criar gráficos, tá bom? Na verdade ele é um gráfico, mas sem utilizar o recurso de gráfico ou mini gráfico. Então já vou pedindo para você, inscreva-se no canal, dê o seu joinha e não esqueça de clicar no sininho para ser notificado aí sempre que tiver novidades do nosso canal. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para você, aqui eu tenho um exemplo simples para poder mostrar com bastante clareza como funciona o recurso, tá bom? Aqui eu tenho alguns vendedores e os valores de venda, ou seja, quanto que cada um vendeu naquele mês. Cada uma dessas vendas, ela representa um valor da meta, tá certo? Então ainda não chegou, por exemplo, faltam 10 dias, 8 dias ainda para finalizar o mês, e aí eu consigo visualizar nestes indicadores o quanto falta, né, para cada vendedor para atingir a meta. Por exemplo, de 25.450 é representado por essa barra em azul e o que falta ainda é essa barra vermelha. Cada um deles, inclusive esse de 38 mil e pouco, tá bom? Só falta um pouquinho para atingir a meta. Então, desta forma, a gente consegue obter uma visualização mais clara do que falta, de como está o andamento do processo, nesse caso vendas. Então, eu vou mostrar agora como nós fazemos isso, tá bom? Sem inserir gráficos ou mini gráficos. Eu vou clicar aqui na guia passo a passo, tá? Então, eu vou fazer do zero aqui, para que você possa entender como funciona esse recurso. Bom, primeiro, aqui eu tenho que mostrar os valores referente ao percentual do que já foi atingido da meta, quantos por cento da meta foi atingido e quantos por cento ainda não. Então, como que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou colocar primeiro de vendas, ou seja, eu vou representar aqui o gráfico, pelo menos visualmente, né, o indicador, do que já vendeu de cada um deles. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual o valor de venda dividido por esta célula. Só que nesta célula eu vou ter que aplicar a referência absoluta, tá bom? Pressiono F4 para bloquear linhas e colunas. Nesse caso, só as linhas, tá bom? Se eu pressionar Enter, ele vai mostrar para mim, né, em 0, ou seja, 0,6362625. Então isso aqui representa pouco mais de 63%. Então só vou multiplicar isso aqui por 100, certo? Fecho aqui parênteses para poder primeiro efetuar a operação de C4 dividido por C1, multiplicado, que é o asterístico, por 100. Pronto, aqui eu tenho o valor. Quanto falta? Então eu tenho que utilizar o valor de 100%, ou seja, de quanto que falta em relação ao 100%. Então 100, tá? Sempre vai ser 100, subtraído por este valor. Aqui eu vou deixar a referência relativa mesmo, porque eu vou precisar arrastar para as linhas de baixo, tá bom? E aí ele mostra para a gente os dois valores, tá? Se eu selecionar aqui, vou aplicar nas demais linhas, ele vai me mostrar o percentual, tá? O percentual de cada um deles, tá, ok? Se você quiser arredondar com duas casas, uma casa, nenhuma casa também, você poderia também fazê-lo, tá, ok? Eu vou deixar dessa forma. Vou me concentrar aqui, tá, no vídeo para ficar bem claro como que é inserido, como que eu consigo inserir este gráfico. Então vamos lá, como que eu faço agora? Eu vou utilizar uma função chamada rept, tá? Significa repetir. Então eu vou utilizar aqui essa função, colocar aqui rept, tá bom? Aparece a descrição dela, ó, repete o texto um determinado número de vezes. E aqui eu vou abrir parênteses, tá certo? E vou repetir o quê? Eu vou repetir entre aspas, porque eu quero retornar na célula de forma literal, tá? Entre aspas, este caractere se chama pipe, tá bom? Normalmente ele está à esquerda, aí próximo da letra Z, tá certo? Mas, dependendo do layout do seu teclado, pode estar em outro local também. E eu vou colocar ponto e vírgula, por quê? Eu estou definindo aqui o segundo argumento, os dois argumentos são obrigatórios. Então, a número de vezes. Então, aquele valor que eu calculei aqui vai aparecer através desse cálculo, que vai ser a quantidade de vezes que vai repetir este caractere, que vai constituir o nosso indicador, nosso, entre aspas, gráfico, tá bom? Fecho parênteses e pressiono Enter. Pronto, a princípio ficou umas barras assim, não dá nem para entender o que vai acontecer, tá? Mas o que eu faço?
eu vou utilizar o pulo do gato aqui, que seria definir esta fonte, ó, Playbill. Pressiono Enter, olha que interessante. Daquelas barrinhas, ele vai deixar, tá vendo que dá para perceber aqui, ó, conforme eu aumento o zoom, então aparecem esses vãozinhos, né? Dependendo do zoom que eu definir, mas ele normalmente aparece assim, ó, sólido, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar ele à direita, tá? Para ficar parecido com o que eu mostrei agora há pouco, tá? Que é o gabarito. E nesta célula aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular agora, tá vendo que apareceu um erro? Por quê? Eu pegava o valor 100 menos D4. Como agora a D4 tem o gráfico, então eu vou precisar utilizar essa mesma parte aqui, certo? Copio. E vou utilizar aqui, ó, 1 menos, porque aqui ele vai mostrar o valor de 0, alguma coisa, tá? Então esse 0, representa quantos por cento? 1 a 100%, então eu estou fazendo aqui, ó, do 1, ou seja, do 100%, menos o calculado, quanto que vai dar? Vai dar a quantidade que falta para atingir a meta. E depois eu multiplico por 100 para aparecer em formato de porcentagem, certo? Vai aparecer lá 36, alguma coisa, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou utilizar o repete, certo? Então ele vai repetir o quê? Que texto? O texto pipe, ok? Ponto e vírgula, e fecho no final o repeat. Aqui eu vou abrir o parênteses, né? Enter, pronto. Agora eu vou aplicar a fonte nesta célula, né? A fonte Playbill, tá? Olha que interessante, ele mostra as duas barras. Só que uma barra eu vou formatar de uma cor e a outra de outra, tá bom? Primeiro eu vou aplicar nas demais, certo? Olha que interessante. Nessas daqui eu vou aplicar a cor azul, por exemplo, a cor da fonte. E essas demais, vermelho, por exemplo, ou laranja, né? Vou colocar laranja para ficar diferente do exemplo principal, tá bom? Pronto. Tá um amarelo alaranjado. E aí você escolhe a cor que você quiser. Olha que interessante, se eu mudar aqui o valor de 15 mil para 23.500, qualquer valor, por exemplo, 23.500, olha que interessante. Se eu colocar 20 mil, que é a metade da meta, perceba que as duas barras ficam do mesmo tamanho, tá bom? Se eu colocar aqui, colocar nessa primeira aqui, ó, 40 mil, olha que interessante, desaparece do lado direito, porque ele não vai repetir nenhuma vez, que é aquela operação, ele vai retornar zero. E repete zero, repetir nenhuma vez, então não aparece nada, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos supor que ele passa, pode ser que ele passe da meta também, né? Vamos ver o que vai acontecer. 41 mil, olha que interessante, aparece aqui valor, tá? Por quê? Porque ele não consegue repetir uma quantidade negativa de vezes, aqui ele retorna, né, um valor negativo, tá bom? Então o que eu faço aqui para poder corrigir esse problema? Perceba que a fonte fica diferente, né? Se você não gostar de editar aqui na própria célula, você pode vir na barra de fórmula sem problemas. E aqui então eu vou usar uma função para corrigir esse problema, chamada CErro, tá bom? Se acontecer algum erro nisso daqui, ou seja, nessa expressão, eu vou mostrar nada. Abro e fecho aspas. Confira aqui na barra de fórmula, tá bom? Pressiono Enter. Olha lá, agora ele não mostra nada, só vou aplicar nas demais para quando tiver, né, ou acontecer de ter uma meta, né, uma venda, desculpa, maior do que a meta, ele não mostra erro, tá legal? E vai mostrar um valor maior, caso tiver 40 mil aqui, ele vai mostrar 41 e as barras vão ficar de forma proporcionais, referente ao valor, tá ok? Então espero que tenha gostado, peço de novo, se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ainda e toque no sininho. Eu vou deixar também aqui na descrição o link de um e-book que vai te ajudar bastante a crescer em conhecimento no Excel. É um e-book bem bacana que eu mesmo fiz tanto a diagramação quanto o conteúdo. E se você quiser entrar de cabeça no Excel, tá? Aprender de verdade, aprender a fundo, estou deixando o link também do nosso curso aqui na descrição. Vou deixar também este vídeo para você continuar estudando aí com a gente. Te vejo lá.